eu devia ter uns 12 anos por aí, que eu fazia animação num programinha chamado Pivô, antigo, assim, de bonequinho de palito. E aquela coisa de adolescente, né? Eu gostava de entrar em fórum, ficar vendo como as pessoas faziam, aprender técnica, ver tutorial. E eu fiquei um bom tempo fazendo isso, assim, achando que era um hobby, que era legal e tal, que só isso. Aí, pô, muito tempo depois que eu vou entender que as pessoas podiam trabalhar com coisas que tinham a ver com criação. Eu sempre desenhei também, né? Então, desde aí é mais antes do que ser... Desse momento que eu fui mexer com animação, assim, sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, acho que eu entrei em design porque eu gostava de desenhar, parei de desenhar na faculdade, fiz outras coisas, mas acho que começou aí, assim, talvez no primeiro giz de cera, assim, que eu peguei quando era moleque. Eu acho que eu diria meu professor de desenho, porque eu nunca fui um bom aluno, digamos assim, então eu sempre, porque eu não me identificava muito com aquele meio acadêmico, então no terceiro ano eu fiz meio que um pacto com a minha mãe, que eu ia me comprometer a estudar direito para Enem para passar, mas eu ia também entrar em aulas que eu gostasse de fazer, coisas que me dessem prazer. Então eu entrei numa aula de canto e numa aula de desenho. Aí, na aula de desenho, que eu fazia, né, por coisa muito de hobby, de gostar de desenhar e tal, de querer aprender outras técnicas, o Chico, que é dono da Grafite, ele comentou comigo, assim, tipo, por que você tá fazendo curso e tal? Ele virou e falou pra mim, por que você não faz design? E eu juro que na época eu falei assim, tá, que é isso? Tipo assim, naquela... E assim, era terceiro ano, então não era... Se parar pra pensar assim, nem tem tanto tempo assim, né? E aí ele falou disso, falou, cara, desenhar marca, desenhar, pô, publicidade, tá? Deu uma discussão bem geral, assim, eu falei, nossa, como que eu, como que eu não pensei nisso, assim? Na época eu tava pensando em talvez fazer psicologia. Depois que ele falou aquilo, eu comecei a pesquisar e vi o que era de fato a área, assim, sabe? Aí eu comecei a conectar tudo. Pô, agora eu vou desenhar e fazer animação. Aí eu comecei a juntar as coisas e meio que foi, digamos assim, foi meio que por uma conversa breve que eu tive com ele que eu, tá bom, vou fazer isso aí. Meu pai nasceu aqui, em Jacarepaguá, aí ele foi para Petrópolis por causa da faculdade, eu fiz o caminho inverso. Então, eu visitava aqui muito por conta da família dele. A gente ia muito no jogo também, futebol, o Flamengo era muito importante para meu pai e para mim, então eu gostava muito de vir também. Passava férias aqui com meus avós também, então tinha uma relação meio... Uma cidade muito legal, muito perto. Na faculdade foi quando eu comecei a viver a cidade, foi muito diferente de você visitar a cidade, né? Não me imagino morando fora daqui, que sempre, desde que comecei a morar, sempre me pareceu um lugar muito bom para se morar, qualidade de vida muito boa. Cara, o fato da praia tá sempre perto, os dias aqui são sequencialmente maravilhosos, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias lindos um atrás do outro. E pra mim meio que não faz sentido não estar aqui, assim. A cidade acho que continua me puxando pra cá, pra essa coisa da vivência, do dia a dia, de ser um lugar muito dinâmico, tudo tá acontecendo o tempo todo, você pode de segunda... todos os dias da semana você vai ter alguma coisa para fazer se você quiser, desde programação cultural, à noite, a simplesmente natureza, fazer trilha, paisagem, praia, tem de tudo aqui, então eu acho que é difícil ficar longe, assim. Para mim, as ideias elas surgem muito quando a gente não está pensando nelas, assim, quando eu não estou na frente do computador, ou quando eu não estou olhando para não estou olhando para folha em branco, né? Então, normalmente eu tenho as minhas melhores ideias quando eu tô na praia, assim, quando eu tô olhando pro mar, sei lá, acabei de jogar uma lutinha, tô descansando, eu penso numa coisa que tem a ver com o que eu tava empacado a semana inteira. Às vezes um simples ir comprar areia do gato, né, ou comprar um pão na padaria, me faz olhar alguma coisa na rua que me remete a tal outra coisa que eu tava pensando, então... Acho que pela cidade ser muito dinâmica, tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro, desde, sei lá, alguém com dificuldade de manobrar o carro, briga de trânsito, ou alguém que quer puxar papo com você no ponto de ônibus sobre qualquer assunto, assim. Acho que o fato da cidade ser muito dinâmica faz a gente estar sempre olhando para muitas coisas e pessoas diferentes, assim, o tempo todo. Então, eu acho que isso me influencia porque eu acho que o meu trabalho ele é muito diverso, assim. Eu não tenho... Eu acho um ponto positivo para mim, apesar de achar que quem tem o oposto do que eu vou dizer também seja bom, assim, só características diferentes. Aqui eu me considero muito generalista, assim, então eu gosto muito de fazer coisas muito diferentes o tempo todo. Não acho que o meu trabalho tem uma linha editorial específica, que eu faço só X trabalho. Eu faço muitas coisas diferentes e eu me animo com uma coisa muito diferente chegando para ser feita também. Então,
Acho que isso também combina com o Rio, assim, de alguma forma. Muitas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Acaba que você conhece pessoas com ideias muito diferentes também, muito mais rápido do que outros lugares que eu já estive, assim. Então, eu acho que essa coisa de flutuar entre múltiplos universos dentro de uma mesma cidade também ajuda muito no meu processo, assim. Talvez mais sobre, assim, em termos de decoração, mas com muitas coisas, assim, diferentes, malucas, assim, uma coisa que foge um pouco da ordem, coisas penduradas no teto que não faria sentido estar voando, coisas que estão no chão que faria mais sentido estarem voando. Acho que eu pensaria em alguma coisa nesse sentido, assim. É, Acho que ia ser legal as pessoas bem elegantes, assim, uma coisa meio, cara, meio veludo, meio tecidos finos, todo mundo bem arrumado, assim, roupa terno e tal, uma coisa meio assim, só que podendo variar. Então eu imagino pessoas com estampas muito diferentonas, gravatas diferentes, com estampas diferentes. E mesma coisa dos drinks, assim, drinks muito coloridos, com os canudos que giram, tipo, guarda-chuvinha em cima dos copos, meu look. Uma coisa meio Beetlejuice, assim, sabe? Uma calça meio listrada, tipo, uma blusa preta ou branca, alguma coisa assim. Uma gravata doidona também, com uma estampa diferente, com rosas, alguma coisa nesse sentido. Suspensório, talvez. Como eu não sou uma pessoa que me considero com um trabalho ilustrativo, né, de ilustração, com uma linha muito autoral, né, com traço específico, eu gosto de ter traços diferentes, trabalhar com diversas plataformas, eu fiquei muito na dúvida de como que eu ia executar aquilo e resolvi usar um fator prático, assim, de como eu ia executar esse trabalho. Eu coleciono muitas coisas, eu me considero um colecionador, né? Eu gosto de colecionar vinil, eu tenho um monte de coisa que eu gosto de colecionar. E eu coleciono também, graças ao irmão do pai da minha namorada, que ele era designer na década de 70, ele, ele colecionava revistas, né? Ele assinava, na verdade, revistas de design, de comunicação, arte, publicidade, fotografia. E antigamente, né, você assinava, você pagava um valor mensal pelo correio e vinha para você mensalmente, semanalmente, não sei como é que era a periodicidade, revistas. E no caso dele, ele era um cara muito, pelo que eu escuto das histórias, porque eu nunca conhecia, ele era um cara muito de muitas conexões, ele conhecia muita gente, ele ficou muito rico, perdeu muito dinheiro também, ele teve uma vida muito turbulenta e por isso ele acho que ele assinava muitas revistas, então ele tinha, cara, quando minha namorada me falou que tinha umas revistas guardadas e pediu pra eu dar uma olhada pra ver se eu queria, eram 5 caixas de papelão de revista, era muita revista, deve ter pra mais de 100. E eu falei, cara, eu quero todas. Então eu levei lá pra casa e até então usava como decoração, ou como material de estudo, assim, de inspiração, de referência. E eu queria muito um motivo, ou queria muito usá-la de alguma forma, né? Então, quando veio essa proposta, eu falei assim, cara, faz todo sentido eu usar essas revistas. Foi aí que surgiu a ideia de fazer uma colagem. Então, eu escolhi algumas revistas, porque de fato assim, eu não ia nem conseguir ler todas e escolher todas. Então, eu escolhi algumas, comecei a folhear elas e comecei a selecionar quais eu gostava mais. Aí eu já arrancava a página inteira para me desfazer daquilo. Não, beleza, agora já rasguei, vou usar essa aqui. E passei esse tempo recortando e fazendo esse recorte manual, né? Que é uma coisa que foge até um pouco da regra do que eu costumo fazer no meu dia a dia, né? De largar um do Photoshop, largar um do computador e fazer uma coisa extremamente manual. Então foi super prazeroso, assim, porque eu pude cortar com carinho, com paciência, fazer, ter tempo de escolher como iam ser as composições. Foi muito prazeroso fazer uma coisa em que eu não tinha tanto controle assim. Eu tinha um controle até certo momento, depois eu tinha que largar a mão e deixar a coisa acontecer conforme que eu já tinha feito do processo. Então, foi bem maneiro, foi bem interessante fazer, voltar, digamos assim, algumas raízes, né, de fazer uma coisa um pouco mais artesanal, um pouco mais, uma coisa um pouco menos pensada no sentido de planejamento e mais de intuição. Então, eu diria que foi mais ou menos isso o meu processo, assim, para esse trabalho.